Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. O Evangelho de Cristo foi pregado agora. E acabei de pregar a palavra do Senhor Jesus ali numa feira. E é como Jesus falou mesmo. Assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, né? Nos dias de Noé, assim também será na sua volta, né? Assim será na sua volta. Então, assim, o Evangelho foi pregado na geração de Noé somente para aviso, né? Somente para testemunho. Foi pregado esperando que o povo se arrependesse, não. Eu sabia que o povo não ia se arrepender. Não é diferente. Uma diferença existe, que nessa geração tem sim as ovelhas, né? E Jesus ele diz que as ovelhas elas seguem sim a voz do pastor, o pastor que é Cristo no caso. Então essa geração ainda tem as ovelhas, né? E somente elas que vão ouvir a voz de Cristo e seguir, né? As ovelhas elas vão ouvir a voz de Cristo e elas vão entender que elas precisam seguir o Evangelho de Cristo, né? Então assim, em outra parte, né, como eu estava dizendo, o Evangelho ele está sendo pregado mesmo para aviso, para testemunho, como está escrito lá em Mateus 24, versículo 14. Eu não filmei eu pregando o Evangelho aí não, mas irmãos, fala a verdade para vocês, todo pregador que sai para a rua para anunciar o Evangelho de Cristo, ele consegue ver essa dureza do coração e essa frieza que está na humanidade, porque assim, não é qualquer coisa que está acontecendo. Eles estão ouvindo palavras de vida, estão ouvindo o Evangelho de Cristo. E no mínimo esse Evangelho tinha que promover neles alguma reação. Uma reação deles, tipo, ouvir pelo menos, né? Ouvir e tomar uma atitude. Mas agora você vê as pessoas tanto zombar, como rejeitar, como reclamar. E até chegar ao ponto de contender, né? Querendo bater e querendo chamar a polícia. Então, realmente aí você vê a dureza do coração e a frieza de não ter a reação. Isso é necessário que aconteça porque simplesmente estamos vivendo a geração igual a de Noé, a geração que foi só avisada do juízo. Então ali, aquele lugar ali, mais uma vez, eu já preguei o Evangelho antes e agora foi pregado mais uma vez para testemunho. E por incrível que pareça, meus irmãos, é algo que acontece. Quando o Evangelho está pregando, realmente ele produz algum fruto. A palavra do Senhor não vai voltar vazia, mas vai sim prosperar para o meio ao qual ela foi enviada. E qual que é o meio ao qual a palavra foi enviada? Para salvação, ou então quem sabe para despertamento, para algum propósito ela foi enviada. E uma das coisas que eu percebo que acontece, meus irmãos, quando o Evangelho está sendo pregado, é os crentes se despertar. Alguns deles se despertam para pregar o Evangelho também. Eu fui um desses. Fui um deles. Que eu vi outro pregador pregar e eu tomei então a atitude. Eu tomei então a decisão. A decisão de pregar o Evangelho de Cristo. E inclusive hoje, na hora que eu estava ali pregando para um irmão, né, da congregação cristã, e falou: irmão, eu tô orando a Deus também, eu quero fazer esse trabalho, quero evangelizar as pessoas, eu quero receber esse dom, e ora por mim, eu tô buscando, mas ainda não... Enfim, né, ele viu eu pregando, ele pegou meu número, e ele se mostrou realmente despertado em relação a isso, a pregar o Evangelho, a evangelizar as pessoas, porque isso vai ser uma coisa que vai ser cobrada de todo cristão. Se ele pregou realmente para o seu vizinho, que ele podia ter pregado. Se ele não pregou, vai ser cobrado dele. Por quê? Porque é que nem está escrito lá em Ezequiel 33, né? Ezequiel 33 diz: se o atalaia vê que vem a destruição e não fala nada, o sangue daquela pessoa quando descer vai vir sobre ele a culpa. Então eu estou vendo realmente que o meu vizinho está indo para o inferno e eu falo com ele, converso com ele, eu não falo nada. Então aí ele vai um dia descer a sepultura. E aí eu também vou. Só que aí como não ouviu, né? O sangue dele vai ter sim a culpa sobre mim. Eu vou ser culpado, né? Então isso está acontecendo. As pessoas covardes, tá vendo aí seu parente indo pro inferno, tá vendo sua mãe, tá vendo seu vizinho
E inclusive passa pelas ruas aí, vê, não fala nada, covarde. Esse não é o espírito que Deus colocou nos seus servos, não. Porque a Bíblia diz que Deus deu o espírito de ousadia, não de covardia. Então é que nem também está escrito assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Quem sabe que tem que pregar o evangelho e não prega, peca contra Deus. Tá vendo que o seu irmão tá indo pro inferno e não fala nada, peca contra Deus. Então é isso aí, igreja, tem que se despertar, viu? Tem que se despertar, não adianta ficar aí fazendo jejum aí e orando. Tem que fazer isso sim, não pode parar. Mas isso daí é encher a lamparina, e aí a lamparina tem que ser usada. Se vocês pregam evangelho só para os crentes, vocês não tem galardão. Se vocês só jejuam e ficam em casa, vocês não tem galardão. Se vocês estão jejuando e estão orando aí, agora é hora de ir para o veladouro, né? Colocar a lamparina no veladouro. No caso, o mundo é o veladouro, aonde Jesus falou: assim brilhará a vossa luz. A vossa luz brilhará diante dos homens. Como? Guardando ela, ficando em casa, fechando sua boca? Não, abrindo sua boca, falando o que tem que ser dito. E essa geração aqui, ela tem que ouvir o evangelho de Cristo, o arrependimento. Não é tempo de bajulação, entendeu? Chega, Jesus te ama. Onde está escrito isso na Bíblia? Jesus te ama não é o evangelho de Cristo. Jesus te ama não é o evangelho de Cristo. Começa por aí. Ah, mas se então falar que Jesus ama vai mudar a vida da pessoa, muda? Será que muda mesmo? Será que a pessoa vai falar: Jesus me ama, então eu vou largar o pecado? Não. Você tem que apresentar para ele o evangelho da renúncia. O evangelho da renúncia, o evangelho estreito, apertado, o caminho, vai mostrar para ele que realmente ele precisa se endireitar, ele precisa se moldar e se preparar. Falar Jesus ama não muda a situação. Minha mãe falava que amava eu também quando eu estava indo na cocaína, no pecado. Eu não mudava não. Você acha que muda? Ah, meu irmão, vem com esse evangelho não muda a vida de ninguém não. Jesus te ama não, mãe. Eu quando eu estava aí também perdido, quando estava perdido, minha mãe falava: filho, larga isso, filho, eu te amo. Você acha que isso comoveu meu coração? Não comove, meu irmão. Você tem que apresentar para a pessoa que ela está indo para o inferno e que o caminho que ela não conhece, mas é o único que leva ao céu, ele é estreito, ele é apertado. Então é isso aí, o evangelho está sendo pregado. Hoje foi pregado para testemunha, só para alertar mesmo, porque a gente está vendo que as pessoas não estão nem aí não. As pessoas não querem saber não, mas a igreja tem que pregar, entendeu? Tem que pregar. Tem que pregar, porque é o seguinte, ali são vários solos, entendeu? A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear, ele lançou a semente em vários terrenos, em pedregais, em espinhos, na terra seca e na terra frutífera. Então assim, eu joguei a semente, espalhei ali. Se teve uma terra frutífera ali, vai produzir fruto. Mas ali, pelo que eu vi, muita terra seca. Não somente terra seca, mas maioria pedregais, duros corações. Então ali é o campo. O campo é aqui, não é em cima do púlpito, não é pregar para os evangélicos. O campo é aqui, a seara é aqui. Seara, a obra de Deus não é eu colocar ar-condicionado, não é zelar do templo, do prédio, isso não é obra de Deus. A obra de Deus é ir atrás dos perdidos, é pregar o evangelho numa terra seca. Isso é evangelho, é fazer a obra de Deus. Então vamos parar com esse negócio, ajude a obra de Deus aí e fica ali só na manutenção do templo ali, fazendo um templo bonito. Isso não é obra de Deus, até mesmo porque o templo verdadeiro somos nós, né? Então já é por aí também. Se o templo somos nós, então está investindo em parede, por quê? Investe no templo que está caído, pregando o evangelho nas praças onde tem morador de rua e alimentando eles também, porque alimentando eles, você não vai mudar a situação dele, na questão da miséria, mas você vai ter uma oportunidade de levar o evangelho para ele, porque ele está com